tudo bem? Seja muito bem-vindo ao estúdio da SalaCast, mais um podcast poderoso. Hoje eu vou entrevistar um cara diferenciado que tá na minha certidão. Não vou falar do que. De nascimento que não é, né? E nem a minha dele, nem a sua no meu nome, né? Mas é um querido. Antes de mais nada, eu vou te pedir com muito carinho que você compartilhe esse vídeo. E não é somente com teus amigos, com teus colegas, com seus familiares e parentes. Compartilhe com aquele que te persegue, aquele que te perturba, aquele que, perdão a palavra, que te enche o saco. De repente você vai gerar algo dentro da vida dele que pode transformar a vida dele e deixar ele uma pessoa mais feliz. E como você já sabe, gente feliz não perturba ninguém. Fechou? Então, meu brother, muito obrigado pelo carinho. Eu que Aldo agradeço. Roberto. Aldo Brandão, né? Mas Aldo... tem Roberto aí então, entre o nome. É composto o seu nome? Tem Aldo Roberto, meio mexicano, né? Ator de novela mexicana. Roberto. Aldo Roberto é bem, né? Aldo Roberto Brandão. Júnior. Meu brother, como eu faço com todos aqui, eu peço eles para se apresentar. Lógico que eu já te conheço muito bem. Não tanto, né, gente? Mas é meu amigo, meu irmãozão. Viemos para cá junto, para São Paulo. Sim. Começamos uma jornada dentro da plataforma juntos. Sim. Saímos no mesmo período. Acho que eu que coloquei você lá dentro naquela época. Não, depois foi você sim. Você foi mais sim. ou menos quando isso. eu entrei na plataforma, você ainda não tava. Mas quando o pai efetizar, trabalhar lá você dentro, entrar lá, foi você. Sem dúvida nenhuma foi você. Eu tava no Rio de Janeiro. Você me fez umas perguntas que eu falei, mano, o cara vai parar de falar comigo. Lembra? A pergunta foi como é que a gente ia montar um termo de conduta dos staff. Você falou assim, o que você acha do pessoal do staff? Eu falei, cara, é uma bagunça danada. Falei, aí tu perguntou, o que você poderia mudar? Aí eu comecei a falar, tu falou, não, você é o cara. Vem pra cá que a gente vai botar isso. E você achou que eu ia... É, porque eu detonei, né, mano? A gente começou até a trabalhar junto como staff lá. Foi. E aí depois você veio pedir um feedback, eu mandei e falei, mano, tá uma porcaria. Tem que mudar isso. Aí quando eu fui pra plataforma, fiquei lá na diretoria. Pra quem não sabe, talvez, o que pode ser plataforma, é uma empresa que quando eu vim aqui pra Alphaville, eu vinha convite pra trabalhar lá, mas antes disso a gente já tinha feito o curso, o Cândido tava junto, que é do Pablo Marçal, e nessa época foi em 2019 pra 2020, isso, né? Isso aí. Então foi um tempo ali antes da pandemia, era outro ambiente aqui. Outra parada. E hoje a gente tá conversando aí anos depois, já vai fazer 3 anos, praticamente. E a gente já teve uma história depois disso e tal, mas foi nessa época que a gente se conheceu. Casamento. Eu não queria falar, né? É nessa certidão aí que tem meu nome lá completo e composto. Fiz várias perguntas, eu ignorei as perguntas, me questionou bastante. Foi nessa época aí que a gente tava mais próximo. Sim. E que eu abri lá, né, pra você trabalhar junto com a gente uns dias e tal. Foi exatamente isso. A gente trabalhou com o André. Isso. Com o Felipe. Essa época eu tava à frente da EventX, né, que era uma das startups que ele tinha lá de venda de ingressos e tudo mais. Lembro que eu saí, uma semana depois você saiu também. Eu fiquei uns 6 meses lá, mais ou menos. Foi o período? Eu não lembro direito quando foi, mas acho que foi esse período. Foi uma semana depois quando saiu o Dan, saiu o André, saiu você. Acho que eu saí antes. Saiu antes? Eu saí em junho pra julho, acho. Junho ou julho de 2020. Cara, mas eu acho que você saiu entre o Dan e o André, foi assim, semanas. Talvez. O Dan levantou, saiu, aí foi você, depois foi o André. Talvez, eu não lembro agora, faz um bom tempo. E essa galera que a gente tá falando é da galera da raiz, né? Dessa época aí da plataforma. A 01 que a gente chama. Mas o que você faz hoje? Qual é o que você tem dominado aí? O que você tá produzindo? Bom, falou pra me apresentar, né? Então, prazer. Pra essa câmera que eu olho aqui? Eu sempre quis fazer essa pergunta, né? Pra qual câmera que eu olho? Me senti aqui meio... 01, 02? Meu Deus, pra qual? Essa? Não, brincadeira. Essa aqui é a sua. Brincadeira. Bom, prazer, meu nome é Aldo Brandão, né? Como ele falou, tem esses outros nomes aí junto, mas podem me chamar de Aldo Brandão. Assim vocês me encontram aí nas redes sociais, apesar de nativas, estão lá. @Aldo Brandão. Né? Para sociais estão ativos, para você que tá inativo. Isso, eu estou nativo lá. Mas eu vim aqui, né, como a gente estava conversando, para gerenciar essa época aí de essa startup, mas antes disso eu meio que não tinha nada a ver com isso, né? Eu, desde os meus 16 anos, mais ou menos, eu tô dentro de agência de publicidade.
Comecei como design. Você fala pra mim. Agora acabou a apresentação, lá? Agora olha pra mim. Tá. É porque eu não sei se eu tinha acabado. Tá aprendendo. Tô aprendendo. Então eu tenho esse histórico aí, né? Mais de 12 anos aí no mercado de comunicação e de agência e tudo mais. Eu comecei isso em Minas, onde eu morava, em Divinópolis. Lá pelos 15, 16 anos eu já estava dentro de agência. Então, hoje eu tô com 28, então tem uma estradinha aí de chão aí, né? Uma estradinha a percorrida. Comecei dentro de agência quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, eu entrei dentro da faculdade de publicidade. Eu já tinha trabalhado com 5 professores meus em umas 3 ou 4 agências de publicidade lá da cidade. Entrei para fazer publicidade, só que como todo bom menino novo, muito imaturo, eu não quis saber nada daquilo, né? Tipo, eu já tinha trabalhado com todos aqueles professores, eu lembro que na época, dentro de agência, eu ensinava pessoas formadas. O cara saía da faculdade e eu lá ensinando o cara como fazer as coisas, né? Então aquilo fez eu me desinteressar um pouco com relação ao que eu tava aprendendo lá, né? Tanto que no primeiro semestre, eu não me orgulho disso, tá? Mas é o que aconteceu. Mas não deixa de ser engraçado. É engraçado, mas não sigam o meu exemplo, tá? Jovens estudantes, façam a faculdade, mesmo que vocês tiverem trabalhado com o seu professor e souberem da matéria. Mas primeiro semestre meu, na época eu não era cristão ainda, eu só fui pro bar. Então era tipo assim, era só bar ali, nem assistia a aula. E naquela época, antes de entrar na faculdade, eu tava com uma mini agência, digamos assim, já, né? Então, eu já entrei lá meio que, tipo, eu não preciso disso, né? Fui arrogante nessa época. E engraçado que a única matéria que eu passei no meu primeiro semestre foi a matéria que o professor que já tinha trabalhado comigo, que era computação gráfica, que tinha a ver com Illustrator, né? Essas coisas assim, Photoshop e tal. Foi a única que eu passei porque ele virou e falou assim, ajuda os meninos aí. Ele não me avaliou, né? Tipo, ele já sabia que eu sabia ali e não me avaliou nessa época. Então, com 18 anos na faculdade, esse primeiro semestre foi dessa forma. Deixa eu só rebobinar um pouco antes, mas todas as agências que eu passei, foi muito engraçado isso, tá? E é interessante falar isso, e isso até respondendo e continuando respondendo a sua pergunta do que eu faço hoje e tudo mais. Mas vou contar um pouco da minha história aqui, até para valorizar o meu branding. Eu sempre tive muitas ideias. Sempre fui um cara de muitas ideias. Desde até de pequeno. Eu lembro de antes de 5 anos de idade, eu tendo a ideia de querer fazer um clubinho do Máscara, assim, no colégio. E eu imprimindo uns crachazinhos com a carinha dele. Umas paradinhas assim, já pequeno. Então eu sempre fui muito criativo e muito idealista. E eu queria fazer as minhas ideias acontecerem. Tanto que, quando eu entrei nessa agência com 16 anos, eu já tinha aprendido muita coisa, não porque, eu sonho em trabalhar com publicidade ou com design ou alguma coisa do tipo. Não, porque eu tinha muitas ideias e eu queria realizá-las. Então, eu aprendi, por exemplo, a fazer design porque eu queria a ideia de um blog que eu tive. Eu aprendi a fazer um pouco de web porque eu queria fazer o site da rádio que eu queria. Eu já tive uma ideia de rádio online. Chamava Rádio Cabrita, a melhor rádio da web. A palhinha só como que era, ó. Bom dia, nobres ouvintes da Rádio Cabrita. Com vocês, a melhor rádio da web. Nossa! Isso eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, ou menos. O quê? 4 anos atrás? Naquela época já tinha rádio online, né? Antes dos podcasts. Então, assim, eu sempre tive muita ideia. Então, quando eu entrei para o mercado, foi porque aquelas ideias e as habilidades que eu tinha adquirido serviam para ajudar outras pessoas a realizar as ideias delas. Então, percebam que aí está o meu histórico, né? Todas as minhas ações e as minhas iniciativas permeiam ao redor disso, que começou lá atrás. Comecei, então, a entrar no mercado, trabalhei em algumas agências. A primeira agência eu trabalhei mais para aprender do que para ganhar dinheiro. Bati lá e falei assim, eu sei um pouco disso, quero aprender mais. A segunda eu fiz pelo patrocínio da Rádio Cabrita. Dos servidores lá, então... Ou seja, sempre fui motivado muito pela realização das minhas ideias, né? Pelas realizações dos meus ideais. E sempre todas as minhas habilidades, todas as coisas que eu fui fazer foram para
em prol disso, né? Foi em prol da realização das minhas ideias. Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ir muito para as festas e muito para os bares. E o meu ideal naquela época se tornou viver de festa. E foi quando, em 2014, se não me engano, o primeiro ano da faculdade foi 2013. E aí, em 2014, teve a Copa. Isso em Minas Gerais, eu morava lá. E eu morava no interior, na cidade chamada Divinópolis. E teve a Copa. E na Copa, eu queria ir para as festas que tinham em BH, FIFA Fan Fest lá e tal, né? Rolavam umas bagunças. E eu queria ir para as bagunças. Então, eu sempre tive isso, que até é outra coisa que a gente estava conversando um pouco antes, que é a respeito de eu ter uma ideia e eu arrumar formas de realizar ela. Mesmo que às vezes não usando dinheiro ou alguma coisa do tipo, né? Então eu tenho sempre essa forma muito criativa de perceber as coisas e formas de fazer, né? E isso é algo que eu venho exercitando, né? E é uma habilidade que eu venho construindo há muito tempo. Então isso é uma habilidade que a gente vem... que eu diria que é uma habilidade que eu tenho atingido a maestria, porque há muito tempo eu tenho exercido ela. Sendo assim, na época da FIFA, falei, quero ir pra lá, né? E eu não tinha carro, não tinha dia, tinha nada. E, cara, como que eu consigo ir pra lá? Você bebeu tudo, né? Não, eu não tinha nada disso. Na época eu tinha uma agência que eu fazia freelances e tal. Na época chamava Ad Brand. Era Ad de advertising, brand de marca e pros íntimos Aldo Brandão, né? Tá ali no naming. Quando eu quis ir pra essa festa, pra essa FIFA Fan Fest, eu falei assim, cara, e agora? O que eu faço? E eu falei assim, bom, vou juntar gente que quer ir. E aí eu falei, vamos fazer uma van. E aí, beleza, né? Vamos fazer uma van. Nessa época eu lembro que tinha uma outra menina que começou a me ajudar a fazer essa van. Não lembro o nome dela, também não ia expor aqui agora, porém você me deve R$150, porque ela pegou e recebeu R$150 da galera, a passagem era R$50. E sumiu com esse dinheiro. Nunca mais tive notícias. E aí eu fiquei com uma van que já começou dando errado, né, por causa desse negócio. E eu olhei e falei assim, cara, eu preciso dar um jeito. Eu não lembro o que eu fiz, acho que eu reparti com a galera meio que o prejuízo e tal. Pessoal, vamos reajudar aqui e tal, não sei o quê. Final das contas, eu fui pra FIFA Fan Fest lá, deu certo a van, se pagou e eu não paguei minha passagem. Qualquer um teria olhado aquela situação e falado assim, nunca mais vou fazer isso, tive um prejuízo, né, não sei o quê, não. Eu olhei pra aquela situação, isso tem muito a ver também com como você percebe as realidades, que é algo também que a gente vem conversando, né. Olhei pra aquela situação e falei assim, eu podia ter ganhado R$150 se essa menina não tivesse sumido com esse dinheiro. Fiz outra. Ganhei uns R$400. Fiz outra. Não, por mim tinha Copa o ano inteiro. Eu ganhei uns R$800 na outra. Aí acabou a Copa. E aí o pessoal, vendo que eu tava fazendo muito aquilo, né, virou pra mim e falou assim, ó, vai ter tal evento, você vai fazer e tal? Eu falei, vou. Tô fazendo. Vocês já estão me perguntando, a demanda já tava vindo, né? E nessa época eu fiz um evento que, tipo, ganhei R$1.000 uma noite. E aquilo eu não ganhava assim tão fácil, né? Então você junta alguém que tava desinteressado com a faculdade, queria viver de festa, e vivendo disso nasce então a Farra, que é uma empresa que eu tive em Minas, onde eu fiquei uns 4 anos mais ou menos, só com eventos. Fazendo transporte e venda de ingresso e tudo mais. E começou dessa forma. No início não era farra, tá? Eu tinha uma parada que eu tinha um branding assim, que não era um brand que eu uso hoje, tá? Mas tudo era com Aldo. Tudo. Então, por exemplo, eu ia fazer uma festa, um churrasco, era o Churrascaldo. Ia fazer uma festa, era o Festaldo. E aí eu fiz essa empresa, no início chamava Transaldo, que era o transporte do Aldo e com várias brincadeiras ali no meio. Teve uma época que teve até mascote, o Transaldinho e tal. Você fez uma coisa recentemente, tinha Aldo, eu lembro que você fez alguma coisa, uma marca, eu lembro que tava na internet, e ver. Tinha Aldo, eu falei, caraca, botou o Aldo na parada. Eu não lembro, ultimamente eu não tenho usado tanto, porque não, assim... Um ano e meio pra trás, aí se você fez talvez na época do Congraça ali.
Com graça. Com então, graça. Não sei. Eu lembro que você... Não, foi na sala. Na sala que tu pediu, tu escreveu lá um negócio pra parar de te perturbar, que senão foi uma coisa piada entre nós. A gente tava na mesa e tu botou alguma coisa... Focaldo. O quê? Focaldo. Que eu tava focaldo. É isso. Eu acho que a gente tem foto disso, assim. Eu tinha colocado um papelzinho. Eu tava procurando agora no Google. Eu tinha colocado um papelzinho assim, ó. Focaldo, favor não interromper. Tarefas pelo Azana. Eu lembro, você botou Focaldo e eu falei, mano, eu não acredito que esse cara Você acredita que isso foi Trend Topics no Twitter em 2012? Como é que é? No Twitter existe o Trend Topics lá, né? Que são os assuntos mais comentados. Em 2012, eu tive uma época que eu também fui um pouco famosinho ali. Eu tinha era amigo de algumas pessoas mais famosinhas ali no Twitter e tal. Convivia nesse meio de internet, de blogueiro, youtuber. E aí, teve uma época que a gente fez essa hashtag subir, que era o tweet algo com Aldo. Tweet? Algo com Aldo. Com Aldo. E era essa brincadeira, tipo, churrascaldo. Tinha uns nomes lá também que não era muito legal, mas tinha várias brincadeiras lá. E nessa época tinha uns bots do Twitter, que, pra ganhar seguidores, que eles pegavam as hashtags mais comentadas e usavam. E aí eles mesmos começaram a usar essa hashtag, tipo, não com a brincadeira, mas só divulgando, de tão alto que subiu. Nossa. Tipo, tem umas histórias. Focaldo. Tem bastante história pra trás. Eu tô avançando bastante pra gente chegar nesse contexto. E pra vocês entenderem também... O que faz hoje. E o meu histórico, né? Até de onde vim. Quem que é esse cara que do nada tá aqui conversando e... Né? Gente, só pra concluir, no início da SalaCast, ele foi foi a segunda pessoa a ser convidada. Jogar na cara agora. Detalhe, vamos ver. Aí eu já fiquei meio que chateado, né? Eu falei, vamos ver? Cara, é meu parça, vamos ver. Aí um mês depois já tinha quase 100 entrevistas. Eu mandei de novo, ele, vou orar. Eu falei, pô, tá de sacanagem, mano. Não vou chamar mais, não vou chamar. Pra isso aqui tá acontecendo, tem que ser igual hoje, né? Que tipo assim, a gente não planejou, começou a conversar. A gente planejou almoçar. Somente. Aí o Cândido, assim, a gente falando aqui algumas coisas, ele, liga esse negócio aí. Esse papo tá muito bom. Tava sentado aqui, você começou a... vamos fazer o seguinte, vamos ligar tudo aqui. Vamos conversar. Chegou o André Nicolas. André Nicolas. E já ele falou, o que a gente tem que fazer? Meteu a mão na massa, estamos aqui. Agora, se marcasse, ia dar o que aconteceu diversas vezes. Mas estamos fazendo. O importante é isso. Tudo tem seu momento, não é verdade? Isso. Eu tenho um vídeo aí que eu botei aí, 28 tempos em Eclesiastes. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E tem 28 tempos. Desse seu tempo, existe 28 estações diferentes. Caraca. É top. Mas tem Eclesiastes, depois você vai lá no vídeo. Eu vou ver. Vê você também aí, ó. Isso Deixa aí na descrição. Vou deixar lá na descrição. Deixa na descrição. Então, eu tive a farra, que no início era Transaldo, né? Por causa dessa brincadeira com o meu nome. E depois disso, é engraçado como as coisas aconteceram pra mim, né? Por exemplo, era Transaldo e sempre foi. E aí uma vez eu só fazia transporte, venda de ingressos, e aí teve uma época que a gente fazia transporte open bar, porque tudo começou assim, tô fazendo transporte, eu vi que a pessoa precisava de ingresso. E aí eu falei assim, uma coisa chama outra. Vou ligar lá pro cara, tô levando 50 pessoas aqui pra sua festa. O que você me arruma? Não, cada 10 você ganha um, você vai ganhar o primeiro lote, né? Várias condições boas. Eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Aí eu via que o pessoal levava bebida pro ônibus. Eu falei, vou fazer um ônibus open bar, né? Então aí eu fui fazendo crescendo o negócio de acordo com essa demanda. Você foi criando outras opções. E aí de onde surgiu farra? O pessoal, todo mundo fala assim, bora pra farra. Era um termo mais usado, né, no meio que eu convivia. E aí eu falei assim, vou fazer uma festa chamada farra. Um fiasco. Acho que as minhas coisas dão certo, as que dão certo começam com um fiasco, né? Mas por que foi um fiasco? Uma que eu tava tentando trazer uma proposta muito diferente. E segundo que eu me vi dividindo a atenção. Porque como eu trabalhava ao redor das festas, para várias festas, naquele momento eu tava meio que competindo com as festas que eu fazia. Então ficou uma atenção muito dividida e eu dividindo o público para aquilo.
Mas aí deu errado a festa farra. E eu falei assim, quer saber, eu vou usar o nome. Então aí a gente teve um bom branding nessa época. Uns 4, 5 anos, era 3, 4 eventos todo final de semana. Isso lá em Minas Gerais, em Divinópolis, região, Belo Horizonte, várias cidades ao redor. O auge dela foi em 2017, onde eu fiz 2 casas da farra em Scarpas, Capitólio, ali em Minas Gerais. Que tinha mansão, camarote, lancha, tipo, tudo temática da farra. Então, isso é um outro exemplo de alguém querendo viver um ideal e fazendo todas as coisas necessárias para concretizar e realizar aquele ideal, né? Dito isso, essa foi toda a minha experiência. É engraçado que esse brand ele foi tão forte que, tipo, até hoje na região, se você procurar, né? Tem gente que de vez em quando eles me mandam foto usando um copinho da farra ou boné, alguma coisa assim. E pode ir falando que eu tô me comunicando com ele lá dentro. Tá? Início de 2021, não, 2022, né, que a gente tá, isso. Esse início desse ano, teve gente ainda me procurando, sei lá, 4, 5, 6 anos depois, pra comprar a farra, sendo que já na época eu desfiz dela e tudo mais. Então nessa época eu trabalhei um branding que foi muito bem visto, né? Nessa região. Dito isso, eu voltei para o mercado com agências de publicidade ali em Bauru. Mudei para lá quando eu me converti. E quando eu converti, a farra para mim já não fazia sentido, né? Então, eu comecei ali em Bauru. Quando você se converteu, a primeira farra que tu fez foi no céu, né? Os anjos... Foi. Cara, a minha conversão foi uma coisa de louco, assim, tipo, eu tive uma noção de uma realidade do ponto de vista de Deus, que eu olhei pra tudo aquilo que eu vivia e eu falei assim, não faz nenhum sentido estar nisso. Não foi, foi um impacto quando eu tive esse encontro, porque não foi Deus falando assim, tudo que você vive tá errado. Foi falando assim, você vive isso aí? Tá, deixa eu te mostrar o que tem de verdade. Eu brinco que é como se a vida que eu levava antes era como se fosse aquele... Não sei se você já ouviu falar de um videogame que era o Polystation. Já ouviu falar? O Polystation era um videogame que era um PlayStation falsificado. Na época o PlayStation era CD, né? Uhum. Só que o Polystation se abria e era um espaço pra pôr fita. De tão falso que ele era, né? Era pra ser um espaço pra CD, era um espaço pra fita. E você colocava ali, tinha uns joguinhos, né? Bem ruinzinho e tal. E Deus falou comigo, assim, me mostrou nessa época que a minha vida era como se fosse o Polystation. Que eu vivia aquela coisa falsificada, que tinha umas fases, assim, que você ficava repetindo. Não passava de fase, digamos assim, né? Que era, tipo, a vida que eu levava naquele aspecto. E que, quando ele me apresentou a vida com Deus, né? O que eu chamo de vida com graça e a outra vida sem graça, ele me mostrou que aquela vida... com graça era quase como se fosse, sei lá, o metaverso perto daquele Polystation, entendeu? É uma coisa assim, surreal, perto... E só dentro do que você tá falando, na questão quando você se converte, e é porque as pessoas que falam assim, isso aqui tá errado. A igreja, a instituição, não o corpo que eu tô falando, tem a tendência de falar assim, sai daqui que isso aqui tá errado. Mas quando você realmente não é convencido, mas convertido, não precisa disso. Você, na comunhão com Deus, você vê de forma bem sensível, bem notória, fica tão visível. Não precisa ninguém ficar falando contigo, você vai pro inferno se você fizer isso, você tá pecando. Sim. A essência de Deus está tão aflorada dentro de você que aquilo que não convém com ele, com a natureza dele... Não compete. Não compete. Tem 2 exemplos que eu gosto muito nisso. Um exemplo é... Você não consegue arrancar um osso de um cachorro que tá lá... Sabe aquele osso velho, assim, que o bicho não larga? Ele tá amarradão. Ele tá naquele osso, ele não vai largar. Agora, se você tentar arrancar, ele vai te morder. Agora, coloca um filé do lado. É assim a vida com Deus. Deus, ele não chega falando assim, arranca, não. Ele, força, sacudindo. Ele coloca do lado a vida com ele. Vida com graça, como eu gosto de falar. E ali você naturalmente fala assim, cara, isso aqui não tem graça perto disso. Verdade. é natural. E um outro exemplo que eu trago também é que nessa vida antes, é como se a gente tivesse morto, igual um zumbi, né? Que você tá, tipo, consumindo, assim, cérebro, né, e tal, aquele negócio.
E quando você quase que toma um antídoto, né, na vida com Deus, ali com Cristo, você começa a falar assim, cara, isso aqui não tem um gosto bom. Né? Isso aqui não agrada o meu paladar, né? Então, eu tô contando a minha história. Eu gosto de compartilhar ela. Espero que você esteja ouvindo também goste. Mas eu vou chegar num ponto muito específico aqui, tá? Que é a pergunta inicial. A gente está construindo aqui esse feedback para vocês entenderem o que hoje, né, tá fazendo, acontecendo, aonde que essa história de realização de ideais está chegando, né? Que eu acho que é o mais importante, assim, o que eu gostaria de trazer. Mas, dito o que você está falando, essa percepção que a gente tem com a vida com Deus, uma vida com graça, como eu estou dando esse exemplo, né? Ela é um choque. Ela é essa questão de você falar assim, meu Deus, é quase um desfibrilador em alguém morto, né? Tipo, você, pum, você acorda para algo diferente. Quando isso aconteceu comigo, a farra não fazia zero sentido. E eu sempre fui movido muito por o que faz sentido pra mim. Eu sempre fui movido... Até hoje. Você me conhece. Eu sempre fui movido muito por aquilo que faz sentido e por uma causa maior. Então a farra pra mim na época era causa, aquilo que eu entendia como vida ideal, né? Ou vida maravilhosa, era viver na farra e é tudo aquilo lá. Viver em volta dos meus prazeres, dos meus desejos e tudo mais. E eu, entre aspas, satisfazia isso ao máximo. Detalhe. Pode parecer que não, né? Mas olha a que ponto essa vida me levou. Eu cheguei a pesar 135 quilos. Eu vi uma foto tua. É um ponto que às vezes até eu esqueço, a gente conversando aqui, eu lembrei aqui agora. Mas eu fui alguém que foi tão fundo em satisfazer os prazeres e viver de forma tão hedonista e tudo mais, né? Pra se satisfazer, que eu levei esses extremos de obesidade, uso de drogas, promiscuidade, né? E por aí vai. Foi uma vida totalmente buscando satisfazer os próprios desejos e não levaram em nada. Sem graça. Você satisfazer os seus desejos é um buraco sem fundo. Você sempre vai querer algo mais. Você se torna esse cachorro, né? Que fica ali roendo o osso e o osso não acaba. Eu gostei da analogia, tá? Gostei bastante, né? Bem top. E aí, o que acontece? Quando eu me converti, aquilo já não fazia sentido. E perdeu a causa, né? Então, quando aquilo perdeu a causa, aquele ideal perdeu a causa pra mim, eu desfiz da farra. Eu tinha um @farra no Instagram, era meu, sabe? Tipo, é algo valioso hoje, se você for olhar, né, no mercado, principalmente pra branding, pra posicionamento de marca. Tinha várias outras coisas ali, era bem posicionado na cidade, Instagram com vários seguidores, acho que uns 15, 20 mil seguidores na época. Então, tipo assim, e isso pra época era mais valioso do que hoje, né? Sim. A gente tá falando de uma época aí que o pessoal acompanhava Facebook, muito. Não era nem Instagram. Isso, a farra acabou em 2018. Então, tipo, de 2014 até 2018, a gente teve bastante notoriedade. E eu era uma pessoa, tipo assim, nessa época muito doida. Muito louca. E, tipo assim, eu sempre fui alguém muito responsável com os outros. Tipo assim, eu sempre fui alguém que cumpri tudo aquilo que eu prometia pros meus clientes. Sempre me preocupei com isso. Teve uma única vez que, tipo assim, um ônibus deu errado de não ter ido. E por sorte era algo muito próximo, né? Porque como eu fazia transporte, pra manter o meu nome, o meu público, eu falei pra todo mundo pegar até táxi, se necessário. E a gente ressarciu todos os gastos. Então, assim, eu sempre fui muito íntegro nesses aspectos. E sempre trabalhei de maneira honesta, assim, nesses aspectos. Porém, eu não tinha uma noção muito boa disso, né? A minha percepção do que era bom, do que era ruim, era bem baixa. E foi ficando mais baixa com o tempo também, né? Devido ao meio. Mas eu tive uma... Aí, dentro disso tudo, mesmo nesse aspecto, eu não ligava muito pra mim, né? Eu ligava pros outros, mas não ligava muito pra mim. Tanto que eu cheguei a esses extremos, né? Sabia? Eu mandava a van embora e eu ficava pra trás, porque eu queria ficar mais na festa, mais doido. Eu nem sabia o que eu ia fazer. Por sorte, eu olho pra trás e eu vejo que isso formou muita coisa em mim. Isso formou em mim uma mente de resolução de problemas, porque eu me metia em cada uma. Eu não tinha outra opção a não ser resolver os problemas. Falando de mim que arrumava problema lá embaixo, mas não tá muito diferente, não. Não, tudo bem, eu concordo.
Mas eu me metia em problemas, eu arrumava como resolvê-los e aprendi a ter uma mente mais calma diante de tensões, digamos assim. Porque são situações que, tipo, sei lá, ser em outra cidade, sem saber como voltar e não sei o que, e doido e tal. Outras pessoas, a minha mãe me disse, tomara que não ouça isso. Agora já tá tudo bem. Mas esse, na época, entraria em pânico. Eu tinha o contato da tua mãe. Né? Ainda bem que ela mudou de número. Só quando te esquece. Mas, assim, esses são aspectos que eu acredito que, assim, formaram um pouco até hoje, claro, com em certeza. áreas positivas e em outras negativas que a gente vem mudando a mente pra mudar, pra melhorar. Saindo disso, em 2018 eu desfiz da farra, como eu te falei. Voltei pro mercado de trabalho com a agência e foquei muito na minha vida com Deus. Então, minha vida com Deus tornou meu ideal. Nessa época, eu já comecei a ter ideias a respeito do Com Graça, que foi um projeto que veio mais à frente à tona, né? E na época também você conheceu um pouco mais. E eu tive isso em Bauru ainda. Voltei a fazer faculdade nessa época de design lá em Bauru. Fiz 1 ano. Também não terminei. Porque foi quando eu recebi o convite para vir para cá, pro Pablo. E eu não sei dizer assim, eu sou uma pessoa que segue muito o vento, né? Digamos assim, né? O fluxo, né? O Seguia, sopro, né? Então. Só se for o sopro do Espírito Santo. Isso. Quando eu falo nesse sentido assim, pô, pra onde tá indo, né? Tanto que assim, muitas das coisas, se a gente for entrar aqui nesse aspecto, mas muita coisa foi baita testemunho de Deus direcionando. Tipo, e testemunhos assim, um atrás do outro. Desde a minha conversão, desde antes talvez, mas um atrás do outro em N aspectos. E isso é uma das coisas, aquilo que eu te falei, né? De tipo, eu aprendi a não me apegar nisso, ao que Deus fez, mas pra onde ele tá me levando. Porque tudo que ele faz é pra levar pra uma direção, né? Que talvez seja aqui agora, da gente conversando. Mas tudo vem colaborando pra essa direção, pra esse aspecto e tudo mais. Então, eu vivi muita coisa. Vim pra Alphaville, foi quando a gente se conheceu. Toquei o projeto do Com Graça também, que aconteceu uns 4, 5 meses. Era um projeto que a única premissa dele era que nada tinha preço. Era tudo baseado em generosidade. Não sei se você lembra mais ou menos disso. Eu lembro. Era, por exemplo, Aldo, quanto custa o seu trabalho? Quanto você quer pagar? O quanto você for generoso. Tive testemunhos surreais nisso. Eu não consigo ficar falando dos testemunhos, porque é muita coisa. Eu vou dar um valor mais num do que o outro. Mas eu quero que vocês entendam, talvez, a trajetória e pra onde está chegando. Tá? A gente tá falando aí, na história minha, quando criança, eu segui meus ideais. E tudo que eu vivi na área profissional foi buscando meus ideais, desde a época inicial, com Rádio Cabrita. Eu tive um site Tu fez site também, eu lembro, né? Sim. Mas eu fiz um blog quando eu era bem novo, chamava Idiota Online. Alto? Idiota Online. Aqui o idiota é você. Era um site de humor que tinha esse slogan, tá? E foi uma das primeiras vezes que eu fiz alguma coisa assim. IdiotaCast. Seria uma coisa desse tipo. E, enfim, eu sempre... eram minhas ideias na época, né? Então eu segui muito elas. Então o que é que eu tô querendo construir aqui, essa linha do tempo com vocês? Hoje, eu tô seguindo, obviamente, como não é de se esperar, um ideal, né? E no ideal hoje a gente chama uma empresa que eu tenho, chama Maestreza. E a Maestreza, o ideal dela é o seguinte. Com todo esse histórico que eu tive, eu cheguei à conclusão, olhando para minha história, né? E vários projetos e várias coisas em várias direções diferentes, digamos assim, né? Desde evento até um projeto social, que era o Com Graça, né? Até todo o trabalho, enfim, eu sempre trabalhei muito dentro da área de comunicação, com design, com branding, com estratégia de marketing e tudo mais. E é engraçado que quando eu fui pro Pablo, eu falei assim, eu quero viver e trabalhar com algo totalmente diferente do que eu já trabalhei. E lá tinha essas áreas, Sim. né? E eu não mexi com nada disso. Eu fui pra área de startup e aquilo me despertou muito. Porque muito do que eu aprendi e do que eu busquei aprender depois daquilo
é o que eu uso hoje, é o que a gente tá buscando. E quando a gente fala de maestreza, eu estou falando a respeito de maestria em prol da nobreza. Essa é a minha causa hoje, essa é a minha bandeira, e é isso o que a gente tem desenvolvido através dos nossos negócios, através dos clientes e tudo mais. O que eu faço? Eu orquestro a realização de ideais. O conceito de maestreza, né, também tem a questão do maestro, né, que você orquestra algo. Então, eu orquestro a realização de ideais. Por muito tempo, a minha maestria sempre foi entender o meu ideal ou o ideal de outras pessoas e trazer ele projetos de como posso realizá-los. Não sei se você lembra, acho que a gente já fez alguma vez aquela visão. Fizemos. Lembra? Foi na 01, quando foi almoçar. Então, tinha um processo que eu fazia, uma mentalização com o pessoal, que era, eu chamava de visão com graça, né? Ou visão de vida com graça, enfim. Que desde 2020 e tal, eu venho trabalhando nisso, que eu parava para entender o ideal das pessoas e ajudar elas a esclarecer aquilo e a percepção delas de realidade a respeito do ideal delas. É engraçado que... Tem que esperar o 2025, porque a visão foi até o 2025. Eu lembro. Se você lembra, era sua. Era minha mesmo. Sentado, eu lembro. Mas assim... O que eu via, o que eu tava enxergando há 5 anos. Sim. Então, desde aquela época, e acho que até desde antes, eu ganhei uma maestria, porque eu entrei numa crise, digamos, da minha idade, de falar assim, meu Deus, o que eu sou bom? Eu já fiz tanta coisa, pra várias direções, digamos assim, como foi o caso aqui agora, né? Eu contando... Contou com um várias... Não, mas eu contando várias coisas e você vai pra um lado, vai pro outro, você fala assim, meu Deus, o que esse menino faz? eu tive essa crise, tá? Essa pergunta você fez pra mim na hora que eu tava fazendo café, lembra? Qual? Tu falou, pô, tu já fez tanta coisa. Você viu, exato. Tem algumas que eu não falo. Aqui em São Paulo, falei pra você. Tipo, acho que tem 2 ou 3 pessoas aqui em São Paulo que sabem que... E não foi prostituição, tá? É de profissão. Então, e eu fui tão assim... E com o tempo eu passei a me questionar, porque o que eu faço hoje e o que eu sou bom hoje, ele é algo que não tá no status quo, sabe? Não é uma faculdade que ensina, sabe? Mas eu ganhei maestria nisso, que é ter uma percepção da sua realidade, entender o seu ideal, assim como eu tenho uma percepção do meu, ajudar você a entender ele melhor, a questionar ele às vezes e trazer um processo para realizá-lo. Seja através das ferramentas de marketing, branding, design, design thinking, que seja, né? Processos e tal. Hoje, dentro da maestreza, eu trabalho muito como um médico, digamos assim, aonde você chega, a gente faz um exame, te dá um diagnóstico, passa um tratamento e trabalha em cima dele. E a medicação é de manipulação. Manipulação. É on demand. Ou seja, eu não gosto de dizer assim, o que você faz? Eu faço brain, eu faço... Não, eu faço eu orquestro a realização do ideal daquele que precisa, né, fazer, e a gente busca as ferramentas necessárias para isso. Eu brinco que a gente é mais como se fosse uma construtora, sabe? Uma empreiteira. Onde você chega com a sua ideia, assim, tem um terreno ali e tal, o que a gente precisa para fazer? E a gente junto vai desenhar um projeto e tudo mais e executar isso. Então, essa é a minha maestria em prol da nobreza, que foi o quê? A realização, né? A busca e o entendimento de ideais e como realizá-los. Por quê? Porque em toda a minha vida eu fui alguém que buscou os meus ideais. E eu busquei entender eles ao máximo. E eu busquei formas de realizar ele. E com o passar do tempo eu fui ganhando maestria nisso. Eu tenho uma percepção... E isso você sabe porque também a gente conversa. E chega a ser assim, parece entre aspas até meio sobrenatural ali, mas não é isso. Mas se eu sentar com o Cândido, por exemplo, como a gente já conversou sobre o SalaCast, e eu olhar e falar assim, Cândido, o que você tá querendo fazer? E eu começo a entender o ideal dele. Eu tô pensando nisso. E eu já trouxe até críticas. Que é válido, né? Que ele falou assim, não é verdade? Por quê? Tem uma coisa que eu aprendi com o tempo. E até, entre aspas, eu poderia ser hoje alguém... a sorte é assim, eu tenho muito princípio, sabe? Mas eu poderia ser alguém que persuade muito fácil.
Porque eu tenho uma visão muito simples das pessoas. E uma das coisas mais fáceis de vender para alguém é a ideia dela. Eu chegar pro Cândido, eu entender qual que é a ideia dele, e eu vender a ideia dele para ele, digamos assim, é muito fácil. Não necessariamente vender a ideia dele para ele, mas a realização dela, né? De buscar e tudo mais. Tanto que todos os meus clientes hoje não foram clientes que eu prospectei. Não foram clientes que eu ofereci algo. Eu acho que às vezes quando a gente oferece algo, eu não tô agindo como esse médico. Às vezes eu brinco que quando você oferece algo, você age como aquele pessoal daqueles programas que fica, olha, o ômega 3 vai sanar todas as suas dores. Quando na verdade, às vezes você tem que entender se a pessoa precisa daquilo ou não, né? Então, uma das críticas que eu tenho ao meu trabalho, né, a minha experiência em agências e tudo mais, é que a gente oferecia muitas soluções que não necessariamente era o que o cliente precisava. E detalhe, tem vezes que o cliente quer algo, mas ele precisa de outra coisa. Que é o que acontece às vezes no médico, né? Às vezes o cliente fala assim, eu cheguei aqui, eu quero uma vacina, uma injeção pra isso, e ele olha... pra dor disso. Mas aí só resolve o efeito. A causa da dor não resolve. Exato. É preciso de um antibiótico, ele quer um analgésico. Não teve coisas que até eu conversei com você a respeito do SalaCast, que você falou assim, caramba, eu não sabia que eu precisava disso pra conseguir o que eu quero. Verdade. Não, foi lá na frutaria. Isso. Então, às vezes, eu... Gente, deixa eu só agregar aqui. Esse cara é meu mentor, tá? Muita coisa ele vê do lado de fora. É a melhor visão dele, porque eu tô dentro. Então, eu tô vendo aqui o que eu preciso. Ao meu ver, eu preciso. Entende? Aí eu tô procurando, como eu acabei de citar, eu tô querendo resolver o efeito. E ele vai na causa. Essa é a diferença. Então, ele chega num processo de fazer pergunta, de fazer uma análise da empresa e tudo mais. Ele vai tirar um diagnóstico. Olha aqui, ó. É isso aqui que você precisa, é desse jeito. Vamos trabalhar por aqui, por ali, e assim vai. Basicamente é isso, né? Exato. E que é muito assertivo. Até porque não tem segredo, sabe? Assim, tipo... Pra quem sabe, não tem. Mas assim, o que a gente trabalha muito com uma questão disso que você falou, de como você percebe, né, a realidade. Porque, querendo ou não, no fim das contas, ele, como tá dentro do processo, ele acaba não percebendo as falhas ou as nuances, as necessidades e tudo mais. O nosso processo de orquestrar, ele começa primeiro entendendo você. Então a gente vem entendendo a sua essência, quem você é e tudo mais. Entendendo qual é a sua oferta. Quando a gente fala de negócios, né, de empresa, isso serve também para pessoas, mas o que você quer oferecer e para quem? Simples. Esse entendimento, às vezes a gente deixa de fazer, porque poucas pessoas têm noção do mercado delas, do público real delas, para quem elas querem oferecer, qual é a dor do público, e muitas vezes isso que eu disse que a sua dor, aquilo que você quer não é o que você precisa, acontece também com o seu público. Às vezes o cara vai chegar aqui pro Cândido e vai falar assim, eu quero fazer um podcast, mas o que ele precisa não é aquilo. E aí entra no aspecto desse doutor de dizer, beleza, você quer fazer isso. Aconteceu já comigo, alguém falou assim, eu quero fazer um podcast. Por que você quer fazer um podcast? Pra ganhar branding. Aí eu falei, mas você não tem nem... A sua marca hoje precisa ser trabalhada antes de você fazer isso. Vou dentro... Como que você vai... Dentro do que você falou, tem gente que chega aqui e fala assim, eu quero fazer um podcast. Eu falei, pra quê? Não, porque eu quero fazer um monte de corte. Eu falei, então vamos fazer criativo. Não precisa fazer um podcast. Um podcast você vai tirar 10, dependendo da sua comunicação, de 10 ou no máximo 15 cortes. Sim. Mas se a gente sentar e fazer um criativo, você pode tirar até 30 cortes. Por quê? Vai ser perguntas assertivas, com um cronômetro aqui que a pessoa vai, dentro de 1 minuto e 20, ele vai responder. Melhor do que um podcast. Você vai direto resolvendo a dor. Isso aí. Melhor do que a pessoa quer. Sim. Então isso acontece, às vezes, até com o cliente do cliente, digamos assim, né? Sim. Então, esse entendimento e essa percepção é você entender quais são os ideais de todos eles e linkar. É tão simples quanto, parece, né? Sim. É complexo, mas é tão simples quanto. Por isso que eu gosto da ideia do orquestrar a realização, porque a visão que eu tenho é o seguinte. Às vezes, o que acontece? Pensa uma orquestra, né? Uma orquestra, ela tem várias divisões. Eu penso, porque a minha analogia com Deus é ele que orquestra a minha vida. Olha aí, ó.
Então, pensa o seguinte, entre aspas, tanto posso usar essa analogia também, mas essa que eu tô trazendo é uma orquestra sem o maestro, ou sem, por exemplo, sua vida sem Deus, é uma bagunça. É cada um fazendo um barulho diferente, etc e tal, e assim... Eu já estaria preso. Pois é. Alguns vão entender. Pois é. Olha só. E até com a... E o que acontece? Às vezes, a gente... essa orquestra bagunçada, num negócio, ela acontece dessa forma. Por exemplo, você tem uma essência que você quer transmitir através da sua oferta para o seu público. Certo. Só que existe tanto ruído nisso, porque você acha que está transmitindo uma coisa. Você supõe isso. Na hora que você vai ver, a percepção do seu público sobre você é outra. E o que? Existe muito ruído. A ideia da maestreza, em muitos negócios, é pegar o que o negócio já tem, até às vezes a verba que o negócio já tem. Eu amo a ideia de ser tão criativo a ponto de entrar em algo e falar assim, meu Deus, isso aqui é tipo assim, eu consegui orquestrar algo, né, um ideal com o que você já tinha que você estava vendo. Pra mim isso é um pouco realizador, digamos assim, porque é quase como se falasse assim, meu Deus, faltava esse olhar e esse maestro, né? No caso hoje a maestreza como empresa, mas a ideia é essa, pegar e falar assim, peraí, essa orquestra que você já tem com todos os músicos, né, e toda a estrutura que você já tem, às vezes precisa só de alguém, ó, sim, trazendo harmonia. Então trazer essa harmonia entre o que o seu público entende sobre você, o que você quer oferecer, se realmente é o que ele precisa e tudo mais, etc. E se transmite aquilo que você é. Então essa é a essência da maestreza e a gente usa, né, o Cândido comentou aqui um pouquinho, né, mas a gente tem um processo hoje, que é um framework que eu chamo de ideal, onde a gente tem uma etapa de investigação, é o I, o D de diagnóstico, e depois dessas duas etapas, existe a etapa de elaboração, onde a gente tem módulos. Hoje, a gente tem módulos de autenticidade, que é o de branding, de propagação, que é o de marketing, e tem outros módulos ainda que estão para vir, de processos, produtos, a depender da necessidade do cliente. Sim. E depois disso, a gente parte para o A, que é a ação. Então, é onde acontece a operação. Detalhe, às vezes essa operação nem é nosso time que faz. Às vezes pode ser o time do cliente. E às vezes a única coisa que ele precisava era de um maestro. Pra orquestrar. Dá uma clareza pra ele. Dá uma clareza. Às vezes o time já tem e tudo mais. E quando não, a gente traz. E aí, por último, a lapidação. É o L. Né? Que é pra fazer melhorias naquilo lá. Então tem processos aí dentro que vem até dessa história que a gente conversou desde startups e tudo mais. Tudo que eu venho estudando aí há um tempo, né? E nosso time nesse aspecto. E buscando orquestrar a realização de ideais. E essa maestreza, né, que é a maestria em prol da nobreza, ele tem um conceito muito simples. Maestria, como, né, o nome diz, é aquele que alcança um nível de evolução, digamos assim, alto, né? E com isso ele é muito assertivo. Isso, e esse conhecimento, né, e essa evolução, ela acontece degrau por degrau. Sim. Então uma empresa, por exemplo, como você mesmo falou, pô, com o tempo a gente foi começando a evoluir nisso, evoluir naquilo, etc e tal. Vocês estão ganhando maestria na produção de audiovisual, de podcast e tudo mais. Então é muito sobre fazer, né? Tem um livro que eu gosto muito, obviamente, que fala maestria do Robert Greene, se eu não me engano, que ele diz que para você alcançar uma habilidade, esse nível de maestria, você tem que ter 10.000 horas de prática. Antigamente, para você aprender uma profissão, na época do feudalismo, se eu não me engano, medieval, você tinha que ir até um mestre do ofício, por exemplo, um padeiro ou um ferreiro, né, alguma coisa do tipo, e você ser aprendiz dele. E depois de anos de prática junto ao lado dele, você ganhava uma carta de oficial daquela profissão. Então, isso a gente perde um pouco hoje na questão do estudo da forma que é feita. Eu não, sabe, assim, eu acho que falta prática, né? E dentro da... muita teoria. É muita teoria. E algumas teorias que nem servem para o ideal que a gente quer, né? Exato. Então, assim, eu acredito que isso serve. É por isso que é engraçado essa causa, né? Isso tem servido para mim, como líder e gestor desse projeto, para o pessoal que trabalha comigo, né? A minha equipe. Então, tipo assim, a gente busca também a maestreza neles, ou seja, qual que é a sua maestria
E quando eu falo em prol da nobreza, em prol de algo maior que si mesmo. Então, a gente busca a maestria, né, a maestreza em prol de algo maior que si mesmo. Uma causa que não é só para mim satisfazer, mas para satisfazer outras pessoas, para satisfazer uma dor da sociedade, alguma coisa do tipo. Que no que eu creio é o objetivo das empresas, é o objetivo das pessoas e tudo mais. Atingir essa palavra chama autotranscendência. É uma palavra que vem do conceito do Viktor Frankl, que é se não me engano, psicanalista, que foi um psicanalista que na época dos campos de concentração, lá nazista, ele judeu foi preso. E ele começou a analisar as pessoas. E ele olhava e falava assim, pô, esse cara tá sobrevivendo. O outro desistiu. Por quê? Se os dois estão em condições de ambiente iguais. E ele entendeu que um tinha uma causa além dele mesmo. O outro que só vivia pra si, olhava e falava assim, não tem como me satisfazer, não tem como eu ser algo aqui, então perdi o sentido. Enquanto o outro, o sentido da vida não tá nele. Então a verdade é que o nosso sentido da vida não tá na gente. Tá em algo além de nós mesmos. Aí vai pro autotranscender. É você sair de si, né, em prol de algo maior. Então, esse conceito de autotranscendência, ele guia esse conceito de maestreza, porque eu vou me tornar a minha melhor versão, não em prol de mim mesmo, em prol de algo maior do que eu. Isso é maestreza. Jesus. Ele fez isso. Fez isso. A verdade é que hoje a gente está buscando fazer isso como filhos de Deus, no sentido de se tornar cada vez melhor, cada vez mais parecido à imagem e semelhança dele, em prol de algo maior. Jesus foi quem mais autotranscendeu. Por isso que eu falei. Abriu mão dele total, né? Em prol... Até da excelência dele. Exato. De Deus. Exato. Por isso que eu falei, Jesus. Então a maestreza hoje, pra mim, é essa causa. E eu acredito muito nesses ideais que a gente tá fazendo, sabe? Esse propósito de alcançar a maestria em prol de algo maior, tanto na nossa equipe, quanto para os clientes, né? Então, os clientes em si alcançarem a maestria deles, né? As empresas alcançarem a maestria dele. Tanto que esse processo que eu tô falando, ele é cíclico. Ele não é tipo assim, você fez uma vez e... Ele é algo que a gente vai fazendo de tempos em tempos. Para que melhore... aprenda com os erros, por isso que o processo de lapidação é tão importante. E a verdade é que é assim que você atinge a maestria. Se você pesquisar como é o ciclo de evolução da maestria, você alcança um auge, tem um platô, aí tem pequenos avanços, e de tempos em tempos você avança. E a verdade é que a nossa vida, onde a gente realmente dá resultado, é assim. Essa é fato. Fala de ações, né? Exato. É de pouco em pouco, mas sempre, né? Então, esse é o conceito hoje, essa causa que eu tenho levantado como ideal e que vem de todo esse histórico que eu comentei, várias vezes tendo vários ideais e às vezes não, até nem realizando eles ou realizando de maneiras efêmeras ali, ou rápidas, né? Mas estava aprendendo. Mas estava aprendendo. E ainda estou. Eu tô longe de atingir, de estar como, né, o auge disso. A nossa empresa está em constante aprendizado. E eu brinco, né, que hoje o que nós somos é um MVP daquilo que a gente ainda quer ser, né? Então tem todo um processo, que eu já compartilhei algumas coisas com você, que para onde a gente está indo. Então, nesse aspecto, isso serve tanto para quem está trabalhando com a gente, quanto para os nossos clientes, e quanto para daqui para frente, pessoas que veem isso como uma causa também, né? Não necessariamente precisa estar trabalhando com a gente, mas eu acredito que a maestreza, ela é algo que fura um pouco a nossa percepção de viver só para nós. Né? Nossa, eu gostei pra caramba. Ela é esse conceito que faz a gente sair. O conceito profissional eu já tinha visto que você tinha me apresentado. Sim. Mas as questões de trazer a pessoa, ajudar o próximo, sim, entendeu? Olhar menos para si mesmo e olhar para o outro, isso vai te dar um impulso muito maior. O propósito real tá nisso. Eu falo isso para todo mundo aqui nos podcasts. Eu falo que o propósito de todo mundo é o mesmo. É o mesmo, é o próximo. É o segundo mandamento. Amar o próximo com a ti mesmo. Ferramentas diferentes, aí vem a missão. Entende? O chamado, coisa de cada um.
Mas Cada aí um vai ter um aspecto vai ter um diferente. aspecto diferente. Mas o propósito é o mesmo. Dentro do que você falou, é só... Se você buscar muito mais para com o outro, brother, é outra vibe. Teve um estudo que eu tô ouvindo um neuropsicólogo, neurocientista, e ele falou sobre um artigo que a felicidade, existem várias formas, entre aspas, de busca pela felicidade, né? Uma delas é a hedonista, que é aquela que busca o prazer, né? Eu tive essa fase muito forte e ela é muito vazia. E tem eu não me lembro o nome agora, mas se era algum outro nome diferente que é próximo a esse, se é adonista, alguma coisa nesse sentido. Mas o conceito o nome eu com certeza errei, mas o conceito é que é uma felicidade que vem de ser e buscar a sua melhor versão. E existe essa. É aquela pessoa que se sacrifica para ir todo dia na academia, mas ela se sente realizada com o tempo fazendo academia. Por causa o sacrifício agora se torna irrelevante com essa recompensa. E a verdade é que a gente, entre aspas, tem uma certa programação, digamos assim, para funcionar melhor nesse cenário. De você buscar ser melhor. A gente tem esse desejo interno. A verdade é que todo mundo, de alguma forma, busca ser melhor. Busca se tornar uma melhor versão de si. Aí isso entra até naquilo que lembra que eu tava desenhando aqui? Uhum. Que é o quê? Todos nós temos a imagem de Deus em nós. Ou na verdade deveríamos ter, né? Digamos assim. A gente perdeu essa imagem, né? Verdade. Mas nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Então existe em nós esse desejo de se igualar com aquilo que adoramos. Certo? Certo. O problema é que quando a gente não adora a Deus ou não conhece a Ele, vai ter sempre algum outro ídolo no nosso coração. E o que vai acontecer? A gente vai se igualar àquilo que a gente adora. Por isso que hoje a gente vive uma sociedade onde as pessoas não têm identidade própria, mas sim identificação. Eu olho aquele grupo, e às vezes isso até dentro da igreja, tá? Eu olho aquele grupo e eu me identifico mais com ele e eu vou começar a formar, porque, entre aspas, internamente eu estou adorando aquele grupo, ou fazer parte daquele grupo é meu ídolo, digamos assim. Eu vou começar a me formar a imagem e semelhança daquilo. Todos nós queremos e vivemos em busca de uma versão melhor de nós, porém as referências do que é essa versão melhor são várias hoje. Às vezes é o cara que olha o musculoso, o outro que olha o ricaço, o outro que olha o outro que tá na farra. Perdão se eu já fui essa influência pra alguém. E aí você começa o quê? Eu vou me moldar aquilo. Vou moldar aquilo. Então, quando a gente fala desse conceito de maestreza, é também sobre, peraí, vamos trazer referências do que é você buscar uma versão melhor de si e, com muito esforço, obviamente, e nisso em prol do outro, sabe? Então, essa busca pela maestria é um dos 3 fatores de motivação intrínseca. Existem motivações extrínsecas, que é aquilo que é externo a você, e os intrínsecos são internos. Os internos são propósito, maestria e eu esqueci o outro. Mas talvez eu lembre no processo. Mas eles são um desses 3. Então, a gente sempre está buscando isso, de alguma forma. Só que a verdade é que às vezes a gente tem referências erradas do que é isso, né? Eu fico observando muito o ambiente, sabe? Assim, que a gente tá hoje, de cultura e tudo mais. E eu observo, assim, o quanto que a gente tem uma cultura que incentiva e recompensa a falta de esforço, digamos assim. Ou, tipo, você conseguir as coisas de um jeito muito fácil, sabe? Tipo, a pessoa que ficou famosa porque estourou na internet, sabe? Fez um vídeo e pá! E aí você começa a criar uma busca por aquilo. Porque ela olha aquilo como uma referência. Uhum. Então, hoje, até uma coisa que eu fiquei pensando, e eu tive uma certa crítica, digamos assim, né?
que existem muitos vídeos na internet que mostram pessoas falando assim, ah, você foi honesto, toma não sei quanto de dinheiro, ou isso, aquilo, outro. Ou não só isso, né, na questão de honestidade, mas de vários outros tipos de coisa. Ah, ganhou um dinheiro, não sei o que e tal. E as pessoas começam a incentivar que as pessoas façam aquilo por recompensa. E às vezes a gente não vê isso. As pessoas começam a incentivar que você vai andar na rua e vai esperar que alguém te dê R$2.000 por causa de uma brincadeira. E você começa a viver... Eu fiquei um período andando com um monte de moeda de R$1, que tinha um negócio, acho que era do Luciano Huck, um quadro, que ele parava os carros no sinal... E aí, a quantidade de moeda de R$1 que você tivesse naquele momento, multiplicava 1000 vezes. Eu andei, tipo, com R$2.000 em moeda. Era um saco, 2, 3 sacos de moeda. Eu andava com aquela bombona de água, aquela água de 20 litros, aquela mineral, aquilo cheio de moeda de R$1. E aí eu andava só esperando alguém. A gente vive como se estivesse esperando o Luciano Huck bater na nossa porta. Eu ganhar assim, pô, vou ganhar 20 mil. Pois é. E aí a gente deixa de viver essa cultura, que é uma das outras coisas que eu quero incentivar com a maestria. Pode falar. Fico lembrando. Que é, cara, vou me desenvolver, sabe? Eu vou me tornar a minha melhor versão. E às vezes só por isso mesmo, sem uma recompensa atrelada a isso, sabe? Tem um estudo que fala sobre isso, que as crianças, você não parabenizar a nota da prova, e sim o esforço. Então, teve um estudo que falou sobre metade das crianças, elas estavam sendo parabenizadas, parabéns pelo esforço, e outra, parabéns pela nota. O que acontecia? As que tinham nota boa, começaram a ficar com nota ruim. E as que eram parabenizadas pelos esforços continuaram a se esforçar e as notas ficaram melhor. Então, às vezes, a gente não vê o que a gente tem como cultura hoje e o que a gente aplaude. E eu questiono muito isso, sabe? É um dos princípios que a gente estava conversando sobre esse questionar o que nos é imposto como realidade, ou como bom, ou como aceitável e tudo mais, entendeu? Por causa dessas coisas. São coisas simples, às vezes, que a gente não nota. Mas vou te falar, às vezes é simples pra gente. O que eu percebo, e eu falo isso pra muitas pessoas daqui, Aldo, e quando eu saio daqui e vou lá pro estado do Rio de Janeiro, onde eu morava e tudo mais, a maioria não tem essas percepções. Não tem essa visão. Tá muito longe disso. É simples aqui, você tá numa ambiência que muita gente pensa parecido ou igual com você. Tem um foco de buscar conhecimento, autoconhecimento, entendeu? Então isso pra gente fica muito simples. Você vai sentar aqui em muitos eventos, você vai ter um monte de gente com um mindset parecido com o nosso. Não é verdade? Sim. Lógico que tem uns a mais, outros a menos, mas a maioria tá na mesma média aí, cada um com o seu posicionamento, sua configuração, vamos colocar assim. Mas se você sair daqui, como eu já fiz diversas vezes, tu fica espantado. Eu foi esse ano, em fevereiro eu fui pro Rio de Janeiro, deu vontade de passar na casa de um casal de amigos, e aí eu falei, pô, vou passar aí, tô na Dutra, vou cair aqui pra Nova Iguaçu, vou passar aí pra dar um abraço em vocês. Você vai vir mesmo? Vou. Tô passando aí por volta das 7 horas da noite. Aldo, quando eu cheguei lá, eles tinham chamado todos os amigos da época da igreja. Quando eu cheguei lá, tinha uns 20. Tudo pra querer saber das coisas que eu tava fazendo aqui. Uau. Com a linha de pensamento, a linha de raciocínio, falando, cara, você evoluiu demais. Eu fiquei com o queixo caído. Eu lembro que um amigo meu que é dono de uma hamburgueria mandou um hambúrguer pra gente e procurei, eu falando, gente, eu tenho que ir embora que é da minha mãe. Você sabe o que é isso? A gente conversou sobre isso mais cedo. Então, recapitula. Percepção de realidade. Sim. Cá entre nós. Hoje a gente mora em Alphaville Aqui pra gente já não é tanta coisa. É isso que é o ponto. Quando a gente tá aqui, você acaba falando assim, a realidade não é como eu percebia antes. Talvez é mais simples ou mais normal. Mas pra quem tá longe, a percepção
é muito diferente. Sim. Assim como pra nós a percepção, sei lá, do famoso X ou do, sabe, de coisa Y, é distante. Porque é a forma... Falou do famoso X, eu lembrei do X. É a forma que a gente percebe a realidade dele. Acontece que tudo que é aquilo que a gente estava conversando, cada um de nós hoje, eu, você, o pessoal aqui, esse pessoal, todos nós temos criado a nossa realidade do que é bom e do que é mal, né? Baseado nas nossas experiências, naquilo que a gente viveu, naquilo que a gente ouve. Então, talvez são pessoas que criaram uma percepção da sua realidade baseado em 1000 coisas que elas ouviram e que não tem a ver com o que é a realidade sua em si. Fato. Isso acontece com tudo, porque a gente cria percepções da nossa realidade, a gente diz o que é bom e o que é mal. Isso a gente tem feito desde o Éden, porque foi o que a gente... Foi o engano ali, né? Falou assim, Satanás falou, ó, Eva, toma aqui. Vai ficar sabendo de tudo. Você vai decidir o que é bom e o que é mal. Você vai criar a sua realidade baseada no que é bom e no que é mal. E aí que entra as nossas percepções. E se a gente ficar cada hora, eu sou o Deus da minha realidade, você é o Deus da sua realidade, eles são os deuses dele, e por aí vai ter vários desses conflitos. Às vezes não são tão graves, como é o caso aí agora, né? Mas se te surpreende, porque você tá vendo eles numa outra circunstância. Mas às vezes é grave, que é o ponto onde a gente tem hoje essa polarização política, onde o ponto que a gente tem esses várias linhas de pensamento que levam as pessoas a atos, né, tipo, absurdos, às vezes até contra elas mesmas, mas é como elas percebem a realidade. Então a gente tá numa sociedade líquida, onde o que eu acho que é real uma coisa, o que você acha que é bom é outra, e você tem que aceitar o que eu acho. Não tem flexibilidade nenhuma. O que eu acho que é real é o absurdo. Na verdade, pelo contrário. Entendeu? Eu acho que assim, existe uma flexibilidade gigantesca no que é real pra cada um. Tipo assim, como indivíduo, você tem que aceitar o que eu vejo, independente do que você pensa. Não importa o que você pensa. O que eu penso é o que importa. Porque a pessoa criou uma realidade tão firme pra ela, e ela abraça aquilo tão verdadeiro, ela crê tanto naquilo, que não tem como você conversar com ela sem entrar num aspecto que eu acho que é muito importante, que é às vezes você ter essa empatia e pensar no outro antes de você, que é também uma dessas coisas que a gente tá falando, em sentido de, cara, como eu posso, entre aspas, olha como isso imita a Deus, que eu vou dizer. Entre aspas, como eu posso descer um pouco da minha realidade, digamos assim, ir até a realidade deles e ajudá-los a vir até essa. Porque foi o que Deus fez, né? Ele desceu da realidade dele. Eu falo que Jesus é como se fosse assim, o criador do Mario falou assim, eu vou inventar um personagem, vou entrar no jogo pra ensinar vocês a jogar, entendeu? Então Jesus é tipo assim, eu vou ensinar vocês a ser humano. Vou ensinar vocês a ser gente, que você esqueceu como que é. E a forma que ele ensina é sempre de baixo, né? Tipo assim, servindo. Então, eu nesse aspecto, falando desse, né? Você naquele momento tinha uma percepção da realidade mais próxima, talvez, e o teu aspecto é como eu posso servir essas pessoas para que elas entendam um pouco desse cenário e para que elas às vezes quebrem essa bolha que elas criaram, digamos assim, de que é impossível, que é distante, e às vezes nem é. Né? E às vezes é importante ela perceber que não é tão distante, que ela também é capaz. E não é. Vai naquela perspectiva, né, que a gente aprende na PNL. Se alguém fez, eu também posso fazer. Exato. Não tem como. Se algum ser humano fez, eu também posso fazer. E é muito dessa questão que eu te falo. Uma das coisas que, assim, pra mim hoje tem regido muito minha vida, meu discurso, você sabe disso, a gente conversa sobre isso, que é percepção de mundo. Sabe? Porque isso vale até pra branding, vale pra marca, vale pra tudo. Como eu percebo o valor que isso tá entregando, sabe? Como que eu posso transmitir a mensagem que eu realmente quero pra aquela pessoa de uma maneira que ela realmente entenda. É uma das coisas mais, ao mesmo tempo, simples e complexas, porque hoje a gente tá falando desse mundo com diversas realidades. Verdade.
Percebe que a gente tá falando assim que, cara, a realidade que você percebe é diferente da minha, que é diferente do pessoal, que é diferente de quem tá assistindo, por causa de experiências, traumas, ensinamentos, o que você consome hoje na internet. Às vezes você tá olhando eu aqui com o Cândido e tá comparando com uma coisa que a gente nem conhece, que é um outro podcast. Muito acontece. E etc e tal, e às vezes você vai ouvir o que eu falei, vai interpretar de um jeito, lembrando do outro. E é assim que acontece. Muita gente, por eu morar em Alphaville... Rapaz, essa câmera foi mal. Por eu morar em Alphaville e ter hoje um pouco de audiência aqui, no meio dos experts, tem muita gente grande que passa aqui e tudo mais, já acha que eu vivo num mundo de mar de rosa. Pô, o Morim tá morando, o Cândido tá morando em Alphaville. Aí vem uns cara que tem boa influência, tipo, aqui veio o Francisco Angolano. Pô, o primeiro podcast no Brasil ele foi feito aqui com a gente. Sim. Dr. Rodolfo Ferraz, que ele fala de perdão. Eu tô falando de pessoas recentes, não fala nem daquele ilusionista, o maior do Brasil. O Issal teve aqui. Essa galera, assim, bem top mesmo. E teve outros que eu nem sei, não desmerecendo eles. Porque é muita gente. Foi quase 300 entrevistas já. Então teve um que os caras passam aqui, eu boto o arroba, eu boto lá. Aí fulano manda pra mim assim, caraca, mano, tu entrevistou o Roma, o cara que fez a maior live do mundo. Eu falo... Eu tô me sentindo assim, o que eu tô fazendo no meio dessa galera? Não, depois que os outros... Ele tá falando, e aí se entrevistou o Aldo? Que pra mim, não desmerecendo o outro, é um dos mais importantes. É percepção de realidade. A forma que ele me percebe é diferente. Do que os outros falam assim, não, o Amorim falou com o fulano, falou com o ciclano. Pra mim, os caras são top dentro da área deles, dentro do nicho deles. Mas pra mim, quem é o que tem mais valor? Quem tá comigo. Meus amigos, pessoas que estão na jornada comigo. Aí o pessoal olha de fora. É engraçado quando eu tô andando muito no Pão de Açúcar aqui. Cara, parece artista de TV. Cândido Amorim. Pô, eu vejo teu podcast. Ó, eu fiz uma jornada ali, vi todos os seus. Eu falei, nossa, que legal. Eu falei, pô, tu viu muita bobagem, né? Aí, nem você assiste todos de volta. Na verdade, dificilmente eu assisti. Tem gente que fala assim, ó, e aí, deu muita visualização? Quando eu vou ver, não deu quase nada. Deu assim, 100, 40. Aí teve outro que pra mim, de repente pra outras pessoas, deu 13 mil. E o outro lá deu 10 mil. E pra outro que pra mim, com entrevista mega top, 34. Percepção de valores. Percepção de valor. Entende? E aí os outros olham assim... Não, eu te garanto. Muita gente começou a ouvir. Eu depois de um tempo eu percebi isso, mas eu contei uma história que a pessoa, ela tinha que ter paciência pra terminar de ouvir. Sim. Eu não gerei uma curiosidade inicial a ponto dela ouvir. É o que a gente aprende no marketing multinível, a gente não gera escassez na hora da venda. Então, se você tá ouvindo até aqui, você tem uma recompensa que às vezes no início você achou que não teria, né? Sim. É legal, né? Sim. Isso é um ponto, ó. Nossa, eu amo isso, cara. Desculpa te interromper. Não, eu nem lembro. A entrevista é sua. Não, desculpa te interromper, mas eu amo isso aqui. Acabou que eu fiz uma coisa não de forma intencional, mas que eu gosto de fazer. Eu sei que tu fez e fala. Quando você começou a ouvir esse podcast, você vai olhar e falar assim, não dou nada pra esse cara. Não sei quem ele é, a promessa dele é baixa. É só um ex-viciado, um cachaceiro. Não, às vezes ela nem chegou nessa etapa e já falou assim, a promessa foi baixa. Eu comecei a entregar no final. Se você chegou até aqui, você tinha uma percepção e uma expectativa muito baixa. Eu posso ter surpreendido muito quem ouviu até aqui. E a pessoa falou assim, caramba, eu não dava nada e eu acabei recebendo muito. Ou seja, uma das melhores formas de você perceber valor é quando a promessa é baixa e a entrega é alta. Sim. Eu gosto muito disso hoje nos meus negócios, por quê? Eu, como alguém que entende de brand, etc e tal, e que tô em Alphaville, eu admito pra você, às vezes eu entro até em questionamento, porque eu falo assim, eu não me sinto aproveitando, entre aspas, de morar aqui. Meu Instagram, você vai entrar, se entrar, não vai ver nada agora. Eu tô na minha, cuidando dos meus negócios e construindo a minha parada no orgânico. no background, né? Nos bastidores. Sim.
Isso aqui foi um podcast, nem foi programado. Não foi. Ele, como ele falou, ele tá me convidando faz hora e eu tô pensando, faz hora, o que eu vou falar? Não, e acabei vindo aqui. Uma das coisas que eu travei também Não, foi agora isso. já posso falar que faz ano. Faz ano. Tem anos, mas já tem mais de um ano que eu convidei 2 vezes. Tá vendo? Sim. Aí, ó. E a Natália, que teve aqui, aí ela falou comigo assim... Por que tu não convida o Aldo? Eu falei, eu não vou nem te responder isso. Eu não vou nem te responder isso, que é melhor não responder. Ela, como assim? Aí, não insiste, por favor. Beijo, Nath. Queremos você aqui. Engraçado que ela foi, assim, ela foi audaciosa. Teve um período que eu fiz a entrevista com ela e ela falou assim, ó, eu tô vendo você fazer entrevista com um monte de gente, agora e você? Quem é que entrevista? Aí, ó. Aí a gente fez a entrevista, eu falei assim, 1% dá um pouquinho da minha jornada, entendeu? E ela que fez a que legal. entrevista, ela falou, ó, eu te acompanho, vi quando você chegou em Alphaville. A Nath... ela é top. Bota o arroba dela aí na descrição. E aí, o que aconteceu? Ela viu o processo de crescimento e tudo mais, e ela falou assim, então você tem que falar isso pro povo. Não sei qual foi o hashtag dela, qual foi a gravação, mas vale a pena. E assim, voltando pra você. E pra mim, cara, tá, a entrevista contigo vale muito do que a minha percepção, não só de valores, mas de princípio. Do que eu sei que vai ser agregado não só pra mim, mas todo mundo que vê a SalaCast. Tem gente que é fiel, mano. Chega lá, eu subi um vídeo, pum! Tá lá o sininho, inclusive, ativa o sininho, se inscreva no canal, porque o objetivo da SalaCast é pegar conteúdos de pessoas assim simples, mas que tem grande conteúdo e compartilhar contigo, para você crescer e desenvolver. O SalaCast foi montado para mim e para mais, no máximo 4 pessoas, para fazer podcast, que era para falar de alta performance e desenvolvimento humano. E hoje já passou quase 300 pessoas. Então, assim, como eu falo que isso é de Deus, porque eu não tinha intenção nenhuma de botar isso. A gente, em menos de 2 meses, a gente já estava monetizando no canal do YouTube. E tem gente que leva mais de anos para monetizar. Para chegar a 4 mil horas de visualização, 4 mil horas de isso, mais de 1.000 inscritos. A gente fez isso em menos de 2 meses. Foi muito rápido. Por isso que eu falo que foi de Deus, porque não tinha nenhum profissional de audiovisual. Foi tudo montando. Fizemos cagada pra cá. Se teve gravação de 1 hora. E estão ganhando maestria nisso. Estamos. Tanto que agora existe. A gente aluga o espaço para você fazer seu podcast. E a gente oferece diversos produtos diferentes. Não é só sentar e fazer um podcast. Tem vários produtos dentro disso. E no início não tinha nenhum podcast. Vai criando maestria. Foi ganhando. Você vai ganhando corpo, né? Você faz, erra, testa, erra, etc. Ó, gente, o pessoal que pegou as gravações que tinha meia hora, depois a gente descobriu que tava mudo. Aqui, não. Agora? Não, agora não. Pô. Por quê? A gente antigamente fazia tudo ao vivo. Hoje não tá sendo ao vivo, tá sendo gravado. Então até a gente sair de uma sala, da primeira sala, e para outra, a gente parou de fazer ao vivo por causa do problema da internet. E o que acontecia? A gente viu os comentários, o pessoal falava assim, tá mudo, tá sem som. Nisso tinha 15 minutos já. Tinha isso. É assim que você vai aprendendo, agora você não fica mais, né? E aí teve gravações também que a gente começou a prestar serviço para grandes empresas aqui em Alphaville, e a gravação não ficava boa. Mas por quê? Porque eu querendo atender todo mundo, pode botar 5, 6 na mesa? Não pode. Captação de áudio não é o mesmo. A gente tinha 4 microfones, temos 4 microfones. E aí tinha 6, e o cara que ficava os outros 2, que pegava só a captação de todos os áudios, o contratante queria a qualidade tão boa quanto que essa que a gente tá aqui. E o cara não entendia. E eu perdi bons contratos por causa disso. E agora, aprendendo, no máximo é 4 pessoas. Se você quiser 5, a gente vai botar outro microfone lapela, tá? E uma câmera não vai conseguir captar todo mundo da forma que tá captando agora. E a gente vai explicando. Foi uma estrutura pronta para 4 pessoas. Isso aí. E aí o pessoal chega, não, eu quero com 5. Não tem problema. Sempre fala assim, não tem problema. Bota um aqui atrás, tocando violão. É legal. Só que não vai sair da qualidade quando 2 ou 4 a estrutura que foi preparada. E a gente quebrou a cara, a gente perdeu grana, a gente
Teve gente que ficou chateada com a gente. O único responsável disso tudo, eu digo que sou eu. Como cabeça, por mais que eu não tinha entendimento, conhecimento disso, eu tinha que analisar. Eu tinha que encontrar uma empresa do Aldo para poder fazer essa análise, para fazer essa pesquisa, o que eu poderia proporcionar. Mas enfim, eu aprendi. Mas isso que você fez agora no final é uma outra coisa também que eu acho muito importante e que linka com isso que a gente tá falando de maestreza e de percepção de realidade. Você acabou de se tornar autorresponsável pela situação. Você partiu da autorresponsabilidade. A única pessoa que pode mudar a nossa realidade, que pode, né? A única realidade que a gente pode mudar é a nossa. Eu não posso chegar pro Cândido e falar assim, muda isso. Eu não posso mudar o Cândido, mas eu posso mudar a mim. Então, eu sempre tenho que partir como responsável da situação, mesmo que você não fosse o líder, entendeu? Você virasse assim, mas como eu poderia ter mudado essa situação? Ou posso mudar a tal situação? Ou poderia não ter deixado acontecer? Porque normalmente a gente gosta muito de culpar o outro. E é um vitimismo, né? E a verdade é que a gente tem que falar assim, não, peraí, eu sou responsável. O que eu poderia ter feito, né? E isso às vezes acontece, sei lá, tipo, numa discussão X, assim, como eu poderia ter evitado aquilo? Em vez de você, mas o outro, não. E você? Perceba primeiro a sua realidade, entenda o que você pode mudar nela. É o que a gente tá conversando no almoço. E transforma a partir dela. Porque aí essa transformação sua atinge o outro. De um jeito ou de outro, sabe? E a autorresponsabilidade é tudo. É o crescimento, desenvolvimento. É como você percebe o seu... Sim. Você quer crescer a sua empresa, começa a olhar pra você. Não pra empresa. Olha pra você. Tudo parte disso, né? Porque a única coisa que você consegue mudar é isso. Então vamos supor, eu gostaria de ter feito tal coisa. Você falou aí, ó. Pô, eu poderia ter feito isso. Sim, tal. Poderia ter pesquisado, analisado. Contratado a mais 13, então fica isso a dica. Mas isso é fato, Eu tive problema de áudio também, e aí o que eu fiz? Comprei o curso e passei 2 madrugadas estudando sobre áudio. Sobre estúdio, sobre tudo. Aqui, o que acontece? Para mim, eu ficava contratando uma pessoa que dominava isso, e aí eu pagava, às vezes, quase 100% do valor que eu cobrava para contratar, para alguém pra oferecer o podcast. Sim. E o cara só para cuidar da mesa ali, que era o base do vídeo, mas o áudio, era quase o mesmo preço. Eu falei, mano, não tá fazendo muito sentido. Aí que eu fiz, fui lá, pesquisei, fui ver quem tinha maestria no assunto. Falei, bom, esse cara aqui, ele fala bem, e aí fui estudar. Eu amo isso, cara. Eu invisto muito em conhecimento, em curso. O que eu te falei que eu passei o dia 25? Só estudando. Eu voltei a estudar PNL, neurociência, porque eu vou voltar pra ativa. Quando você compra um curso, ou tipo, compra conhecimento, ou até às vezes a ajuda de alguém, eu busco muito mentor. E eu me consulto muito com o mentor, às vezes só pra olhar e falar assim, isso que eu tô pensando, faz sentido? Isso aí. Só pra às vezes o cara falar assim, não, faz. Por quê? Porque dentro disso, eu erro menos. Eu cresço mais rápido. Eu compro o erro dele. Eu compro o erro dele. Sim. Eu compro a experiência dele. E aprendo com aquilo. E vou falar uma coisa pra você, que você falou a questão até do início, você começou a oferecer pouco. E no decorrer, cara, o cara tem um nível de conhecimento. Quando eu comprei ontem o curso de PNL, quando começou, eu falei, mano, tudo eu já sei. E aí eu fui até o 5º módulo do 3º tarefa e sem mais perspectiva nenhuma. Que o cara falava, eu falei, nossa, mano, isso aí eu sei. Isso aí eu sei. Teve coisa até que eu não escrevi aqui, tudo mais. Eu falei, nossa, não tem nada novo. Aí daqui a pouco o cara começou a entrar numa vibe bem diferente. Eu falei, nossa, peraí, isso aqui eu não sabia. Peraí, isso aqui é novo. A questão até da percepção e tudo mais. Eu falei, nossa. E aí eu comecei a analisar. Eu falei, aí tinha uma dinâmica nova agora que o pessoal tá aplicando. Eu falei, nossa. Então, você consultar mentores e ouvir ele até o final é fundamental. E você pode achar que já sabe. É uma coisa que eu aprendi num podcast pra minha vida pessoal. E eu falo isso pra muita gente. Ouvir. Brother. Eu falava
Sim, sem freio. E a gente pode pegar lá, tem um aplicativo que mostra uma porcentagem que você tá falando e que eu tô falando. Entende? E no máximo eu posso falar, como entrevistador, no máximo de 10 a 20%. Eu não posso falar mais do que isso, porque eu já tô voltando com profissionalismo. Eu já não tô gerando aquilo que eu tinha que gerar. A proposta do Aldo tá no podcast. Entende? Já muda. E fica distorcido. Aí entra os ruídos. Entra os ruídos. Entendeu? E aí o podcast me ensinou, pra minha vida, falar menos e ouvir mais. Teve uma amiga que semana passada, retrasada. Eu falei assim, e aí, gostou de entrevistar ela? Só não gostei que eu quase não falei. Aí depois ela botou assim, mas eu aprendi muito. Aí eu falei, pegou o código? Ela, o quê? Eu falei assim, quem fala menos, aprende mais. Aí ela, nossa, eu não tinha percebido isso. Eu falo que eu sou Napoleão Hill de agora. Por causa dessa questão de perguntar e ouvir, né? Entendi. Olha, Cândido, eu vejo isso tudo como algo que foi moldando, como eu te falei, sua percepção. E tá te dando maestria no ouvir, no acalmar e tudo mais. E serve hoje, e você usa isso nos seus negócios. Sim. E eu acho isso eu vejo isso como um dos pontos principais. Um líder que, tipo, não sabe ouvir, que não busca se desenvolver, sabe? Que percebe como tudo culpa do outro e não dele. E eu já tive momentos assim, eu acredito que você também. Sim, e foram. E vai olhar pra trás e cadê os negócios que a gente tinha, né? Que tá, quando a gente tava dessa forma, né? Então, tipo assim, eu vejo muito isso. E eu acho que esse desenvolvimento, nós, como seres humanos, mais a imagem e semelhança de Deus e desenvolvendo a nossa maestria, eu acredito que sim, é evoluir a imagem e semelhança de Deus, ao Imago Dei, né? Sim. É através desse processo, da gente evoluindo, da gente buscando atingir a maestria em prol do outro. E querendo ou não, quando a gente monta um negócio, mesmo que hoje, talvez, eu tô buscando lucro, mas eu tô servindo outra pessoa. Você tá servindo aqui as pessoas que vêm até aqui. Você tá servindo ao ambiente. Você tá servindo a quem assiste, tá aprendendo outra coisa. É muito sobre o outro, mais do que você. E se você faz esse negócio se tornar só sobre você, aí não faz sentido. Não é nem questão faz sentido, até o lucro você perde. Porque no final das contas, hoje nem a sociedade quer muito empresas que só lucro. Estão buscando empresas que têm um impacto positivo e têm um propósito naquilo. E é aí que a gente tá entrando. Eu acho que a única empresa que ainda trabalha com lucro é o banco. E até o banco hoje, as pessoas estão escolhendo ver qual que é a proposta dele e tudo mais. Sim, eu digo assim, os bancos como instituição. Agora, nós, como pessoas, como contratante, a gente já olha de diferente. Mas você percebe, por exemplo, por que o Nubank fez tanto sucesso e hoje outros bancos fazem? Porque ele pensou na experiência do consumidor. Antes dele, entre aspas. Ele tava tendo prejuízo por muito tempo, mas ele pensou na experiência do consumidor. E partindo da dor do consumidor, ele levantou. Que é um dos principais, hoje uma das linhas de estudos que eu aplico dentro da nossa metodologia, é o Design Thinking. E o Design Thinking sempre parte primeiro da empatia. Eu vou primeiro entender a dor do usuário, para depois eu apresentar uma solução. Eu vou primeiro entender a sua dor, para depois te apresentar algo para solucionar. E eu vou testar para ver se realmente funciona. E isso gera uma evolução muito grande no mercado. N aplicativos surgiram partindo desse princípio. Simplesmente de entender uma dor. E é engraçado que, assim, é aquela dor que você fala assim, pessoas pagariam por isso. É coisas que a gente paga por comodidade. Por exemplo, o iFood. É uma comodidade. Nossa. Você deixa uma porcentagem lá, mas você paga por aquela comodidade. Para não se deslocar. Entre N fatores. Deslocar para buscar, deslocar para ir até a cozinha fazer. Então você cria soluções para pessoas que, né, entre aspas, assim, facilita e serve a vida delas. Elas pagam por isso. Isso é um negócio com maestria, entendeu? E quanto mais você faz isso, e quanto problemas maiores você resolve, sabe? Mais bem pago você é.
É o que eu fiz aqui. O que eu falei com o pessoal? O pessoal tá com problema de podcast. Então vamos fazer um podcast. Vamos solucionar Vamos servir o seu problema. E aí é o que aconteceu. Hoje, como o canal como SalaCast é maior de Alphaville, você pode perguntar a qualquer expert e falar, nossa, é o da SalaCast, é o da SalaCast. E é uma referência. E tem estúdio mais equipado, melhor do que esse aqui em Alphaville? Tem. Eu sei que tem. Mas qual é a maior referência de podcast? Porque eu servi mais. Né? Porque eu servi mais. Entende? Isso. É porque eu servi mais. Não é o estúdio com a maior infraestrutura, a melhor infraestrutura, mas é a mais conhecida, que agrega mais. Entende? O importante não é nem a infraestrutura, mas sim você resolver o problema de quem tá te procurando. É o que resolve. E se você tá resolvendo e solucionando a dor deles, isso... Teve expert aqui começando aqui. Isso é o que importa. E chegou e, cara, eu só tenho X de grana. Eu queria divulgar meu trabalho. Aí eu chego, as meninas mandam mensagem pra mim e faz o seguinte, vê qual é a proposta dele. E vou ser honesto contigo, se eu ver que a proposta do cara é boa, tá de boa, vamos botar teu produto aqui, vamos falar sobre o teu produto. Cara, se eu ver que não faz sentido nenhum pra mim, eu falo, ó, se você quiser até faço, mas o valor é X. E ó, posso agregar? Pode. Ó, tem empresa assim, 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 se você for por esse caminho aqui. Muita gente fala assim, pô, eu fui lá fazer um podcast e recebi uma consultoria. É porque eu quero gerar valor. Legal. A Nath mesmo, a Natália, ela sábado não trabalhava. Ela chegou, Cândido, eu preciso fazer uma gravação de só 20 minutinhos, tal. Falei, tá, esteja lá às 2 horas da tarde. Arrumei um problema em casa por causa disso. Depois foi entendido lá, pelo menos eu acho que entenderam, né? Ou fingiram bem que entendeu. E gravou. Aí quando ela chegou aqui, ela disse que estava travada. E realmente estava travada. Tremia aqui a mão. Nervosismo. E eu falei, então vamos para um processo agora de desbloqueio e depois a gente vai para a gravação. Depois ela falou, ela fez um vídeo, sem eu esperar, juro, você não esperava, ela fez um story falando, ó, fui lá fazer um podcast, uma gravação, eu fui totalmente desbloqueado, saí de lá leve, porque eu entrei tensa, nervosa, tem todo o conteúdo que ela tem maestria no que ela faz, e foi leve. Então a intenção da SalaCast não é só fazer o podcast, é gerar valor. É por isso que eu falei, tem podcast que tem uma infraestrutura técnica, com a câmera bem melhor, com um microfone bem melhor, com um acústico dessa bem maior. Só que só vai te oferecer isso. E a intenção da gente aqui não é só isso. Entende? É gerar conexão, gerar uma amizade. Poucos passaram aqui, fizeram uma gravação. Não estou falando agora da SalaCast do canal, mas vieram aqui, contrataram o serviço. Saiu daqui, obrigado, acabou. Não, a maioria gerou uma conexão. Gerou um contato de eu estar na casa deles, de estar na minha e vice-versa. Porque é gerar mais. É aquilo que a gente falou no início. Servir o próximo. Sim. Você tem um preço e tem um valor. E acaba que nisso você também aumenta a sua percepção de valor. Muito. Porque a pessoa vai olhar pra você e vai olhar pra outro e fala assim, pô, o outro me oferece, sei lá, uma estrutura. Mas o Cândido me oferece, além da estrutura, ele tem isso, tem aquilo outro, ele atende essa minha necessidade, ele busca entender o meu ideal e traz essa realização. Então, tudo isso entra na sua percepção de valor. Eles começam a entender que você tem mais valor do que aparentemente o outro. É isso aí. E tomam uma decisão baseada nisso. Vou até fazer depois um mention sobre isso. Se tivesse vídeo aqui é porque tá com aquela câmera. Se tivesse com aquela ali, depois vou fazer até uma gravação sobre isso. Até para fazer um tráfego pago depois. Você coloca... É você entender o que é o seu valor. Por exemplo, o meu valor dentro do nosso negócio é o seguinte. Eu vou entender o seu ideal. E você vai ter um parceiro para realizá-lo. Ponto. Você não consegue isso tão simples em outro lugar. Por quê? Primeiro, normalmente as pessoas não param para te entender. Poucas pessoas vão questionar você quando você entra pra... Sim. Pô, eu quero fazer uma logo. Eu quero fazer um site. O que acontece comigo, por exemplo? Eu já tive esses períodos ainda que eu fazia esses entregáveis, né? A gente tem uma etapa de estúdio que atende algumas coisas que são pontuais ainda, mas sempre questiono. E, por exemplo, teve site que eu fiz,
Só pagou não sei quantos mil, não usou. Passou um ano, venceu, nem renovou o domínio nem nada. Assim, eu acho... Eu não fico contente com isso. Ah, você ganhou seu dinheiro e daí? Cara, meu trabalho é meio que vazio. É perca de tempo pra mim. Vê lá se eu vou gastar meu tempo fazendo algo que a pessoa nem tem clareza se é realmente aquilo que ela quer. Então hoje, alguém chega pra mim, eu questiono. Ah, eu quero fazer uma logo. Por que você quer fazer uma logo? Não, porque é isso. Não, mas antes, esses dias, chegou um cliente, assim, eu quero fazer a embalagem do meu produto. E eu questionei ele, falei assim, mas peraí, o seu produto tá em um processo de autorização por ser uma coisa lá meio medicinal, sei lá, um negócio meio diferente lá. Não é medicinal, ele... Enfim, é tipo um própolis, né? Umas coisas assim. Eu falei assim, mas peraí, já questionou antes de você fazer a embalagem se essa liberação você vai poder vender dessa forma? Eu com ele. Eu, entre aspas, perdendo o cliente. Sim. Assim, não, procura isso aqui primeiro. Ou prorrogando, né? E o que foi aconteceu, né? Depois ele voltou e ele já tinha sido um cliente, voltou a ser, né? Tipo, porque... E uma das coisas... fidelidade. Uma das coisas que ele falou, e que eu reconheço isso, cá entre nós, pelas nossas conversas. Você viu, pelo que a gente conversou, quando eu falo do Solacast ou daquilo que você quer construir, eu sonho como meu. Eu te trago o sonho, eu sonho junto com você. Você não encontra... É aquela percepção de valor. Você vai olhar pra outro e falar assim, não sei se você tá sonhando o sonho junto comigo. E eu, de verdade, eu falo isso porque o que eu sonho, por exemplo, pra esse cliente, junto com ele, é coisas que nem ele sonha. Mas eu acredito muito em fazer isso acontecer. E quero dar o nosso melhor pra isso. Isso é um diferencial gigantesco. Porque no momento onde eu deixo de olhar só pra mim, e pra minha necessidade, e olho pro teu lucro, seu, e olho pra você. Eu faço isso com minha equipe. Tem horas que eu converso, cara, horas, assim, conversando em coisas que não tem nada a ver com o que a gente tem que fazer às vezes no dia a dia, ou que não tem um efeito imediato no nosso negócio. Mas é só sobre mentalidade com eles, ou às vezes até sobre vida pessoal. Mas eu gasto tempo investindo, mesmo que não vá ter um efeito ali agora pra nós, mas para gerar neles às vezes uma mentalidade, uma forma de pensar. Hoje eu tô, graças a Deus, delegando bastante funções e assumindo um papel de eu vou ensinar como vocês, com a mentalidade do que a gente tem, vão exercer essa função. Então, entre aspas, eu virei um líder coach ali, né? Nessa etapa. Mas isso tem dado bons resultados. Porque eu não quero ajudar o cara a resolver o problema. Eu quero ajudar ele a aprender a resolver. A como resolver, sabe? É como entrar, a encontrar... Não é chegar com um remédio. Não é chegar com peixe, né? E fazer um remédio manipulado. Pra ele aprender a fazer. Isso aí. Então, tipo assim, eu quero hoje com o meu time, um dos maiores, tipo assim, entregáveis que eu tenho pro time, tipo, de benefício, não é só o salário. Eu fiz uma coisa que aí eu não posso levar os créditos disso, mas é algo que, eu não lembro se eu comentei com você, acho que eu comentei com você, que eu aprendi com o pessoal da Zappos, que eles fazem, a Zappos foi uma empresa de sapatos e foi vendida pra Amazon por $1 bilhão, e eles oferecem depois do treinamento um valor pro pessoal ir embora. Tipo assim. 10 mil. Então, eles oferecem um valor alto pro pessoal ir embora antes de entrar pra empresa. E esses tempos eu fiz com o meu time também. Eu falei assim, pessoal, vocês têm uma proposta aqui se vocês quiserem ir embora. Ninguém quis ir. Falei, bom, se vocês não querem ir, eu faço e crio um ambiente aonde, sei lá, se o cara olhar hoje pelo que ele tem nosso, né, a percepção de valor, pelo ambiente que ele tem, a cultura, o desenvolvimento dele pessoal, a pessoa olhar pra ele, buscar extrair essa maestreza dele e olhar pra fora, às vezes uma vaga que oferece pra ele mais 2 mil, mais não sei quanto, sabe? Ele vai falar assim, não, prefiro ficar aqui, por causa de benefícios intangíveis que aumentam a percepção de valor dele. Que são esses, entendeu? É um bom filtro, né? Você tem que entender, você tem que ter claro aquilo que você valoriza e ter pessoas que andam com você que valorizam isso também.
Que é uma cultura que a gente tá formando, né? Uma boa cultura. Meu brother, temos mais de 1h30, Perfeito. quase 2 horas. Quero que você deixe as suas considerações. É 1h30, viu? Mandou agora. Deixa as suas considerações. E tudo para entrar em contato com ele vai estar na descrição desse vídeo, mas eu quero que você deixe seu Instagram não, que você não tá ativo. Como é que a pessoa vai entrar em contato contigo se você não tá no Instagram? Não, mas pode mandar mensagem lá. Pode? Chega. Tem gente lá para receber? Tem. A gente resolve isso. Então tá bom. Minhas considerações finais que eu gostaria de deixar para vocês. Como a gente conversou aqui hoje, olhe para sua história. Entenda que, independente do que você tem feito, existe uma maestria que vem sendo formada, que tem a ver com o seu caráter, tem a ver com quem você é, e que vai ser lapidada, e que pode ser lapidada para você atingir aí. E principalmente, busque isso em prol de outros, em prol da nobreza, como a gente estava falando. Então, eu contei um pouco da minha história, vocês puderam perceber que tiveram essa questão de ideal, né, e de ideia sempre me moveu. Hoje eu tenho desenvolvido mais essa maestria em prol de outros, então é engraçado que hoje eu orquestro a realização de ideais de outros, né? Sim. Então eu estou deixando a minha maestria em serviço de outros. E pensem nisso, questionem as suas percepções de realidade, pensando também em como o outro percebe, e questionem os seus referenciais. Como a gente falou, dependendo do seu referencial, você vai se moldar a ele. E é esses os aspectos que eu quero deixar para vocês. E se caso você queira que a gente questione, porque é isso que eu vou fazer, tá? Começando. O seu ideal, aquilo que você sonha, aquilo que você, de alguma forma, queira realizar, entre em contato com a gente. Pode entrar em contato pelo Instagram da Maestreza, @maestreza, tá? Com Z. Maestreza. A gente vai deixar lá na descrição. Beleza. No Tem momento... site? Não, no momento não. No momento a gente tá um pouco background, a gente ainda não lançou oficialmente, então você vai entrar lá, mas você pode deixar algum contato ou no meu, @aldobrandão. Fechou. Fechou? Vou deixar o link também do WhatsApp, pode ser? Pode ser. Que a pessoa clica e já entra lá no WhatsApp. Perfeito. Então fechou. Gente, se você quiser uma empresa que realmente vai fazer uma análise com maestria, como ele falou bem, entendeu? Não vai querer o seu dinheiro, vai querer ter o resultado de forma com excelência. É só falar com o Aldo que isso é uma verdade. Também que se não fosse, eu não ia falar nada aqui, que eu não vou queimar meu cartucho em prol dos outros, entendeu? E se você quiser um estúdio de podcast para fazer suas gravações, fazer seus criativos, para fazer entrevista com seus experts, com seus clientes, ou então com a sua empresa, falar da sua empresa, qualquer tipo de serviço de audiovisual, a SalaCast está aqui para te servir. É só entrar em contato. Tem lá o link lá na bio do Instagram. Vai estar aqui também. Onde você quiser, você vai entrar em contato com a gente. Vai conseguir. Fechou? E compartilhe com seus amigos, com seus parentes. Pega o link. Se inscreva. Ative o sininho. Toda semana tem de 2 ou 3 podcasts subindo para você crescer e desenvolver dentro da área que for. Por quê? Se você crescer como indivíduo, todas as outras áreas vai crescer e vai desenvolver. Fechou? Nós estamos juntos. Obrigado, gente. Croquete.